Bom dia, boa noite, boa tarde. Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos começar mais um Devocional com a Babi? E hoje eu queria falar com vocês sobre descansar em Cristo. Eu acho um assunto, assim, muito importante e muito legal para se falar, porque hoje em dia, né, o mundo tá cheio de estresse, chega a cansar muito, né? E às vezes a gente fica tipo assim, em que a gente vai descansar? Como a gente vai descansar, né? E a Bíblia tem essa resposta. E eu vou ler aqui com vocês. Um versículo que no devocional passado, que tá aqui no YouTube também. Eu li com vocês, mas eu acho importante ler de novo. Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que maravilhoso, né? Porque aqui ele mesmo falou pra gente onde a gente tem que descansar, que é só nele. E aí, e a gente vê que ele tem um jugo leve, ou seja, traz leveza, traz calmaria. E então, quando a gente vai muito cansado, muito sobrecarregado com as coisas terrenas, é a gente lembrar sempre dele. A gente tirar um momento para descansar nele e correndo para os braços dele e dizer: Pai, eu preciso do Senhor para descansar, porque eu tô tão cansada que só o Senhor sabe, porque o Senhor me conhece, o Senhor sabe o que eu tô passando, eu preciso descansar. E aí ele vai estender os braços pra gente e dizer: venha minha filha, venha meu filho, eu tô aqui. E aí eu queria ler outro versículo pra vocês, que eu acho assim, que fala muito, né? E aí eu vou ler com vocês, que é Marcos, capítulo 4, versículo 35. Eu vou ler ele tudo, porque então vai ser do 35 ao 41. Porque é uma história pequena e é bom ler tudo, né? O nome é Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanharam, ou seja, não estavam só eles, né? Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este lá ia se enchendo de água. Ou seja, a tempestade estava tão forte que o barco começou a encher de água. Imagina o desespero, né? E aí, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Ou seja, é, Jesus estava tranquilo. Só que a gente lembra que todos eles eram pescadores, quase todos eles eram pescadores. Então, quando eles foram atrás de Jesus, é porque foi a última opção, porque eles devem ter tentado de tudo, né? Então, assim, então eles começaram a ficar, né? Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, a gente, a gente vê daí que Jesus, ele tinha tanta fé no Pai dele que aquela tempestade não o abalou. Ele dormiu tranquilo, ele ficou calmo. E
a gente percebe que ele acalmou a tempestade, ele acalmou o mar. E quem é ele para não resolver ele não tá lá com a gente para nos ajudar a passar pelos nossos problemas. Ele é enorme, ele é grande, ele é maravilhoso. E vocês perceberam que quando os discípulos eles começaram a ficar assim ansiosos, preocupados, né? Eles foram atrás de Jesus. E aí Jesus fala, né? Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Ou seja, ele estava tipo assim: como é que vocês estão com medo se eu estou aqui com vocês? Eu, Jesus, estou aqui com vocês. Por que vocês estão com medo? Por que, é, cadê a fé de vocês? E aí, é, e aí é isso. Porque o que acontece? Às vezes a gente carrega, eita, carregamos pesos que não precisamos carregar. Preocupação com o futuro, culpas do passado, lutas diárias que parecem não ter fim. Jesus nos convida a descansar dele, a colocar sobre os seus ombros aquilo que tem tirado de nossa paz. Porque, gente, às vezes a gente se preocupa tanto que às vezes a gente esquece que temos alguém para nos ajudar, que não precisamos carregar tudo isso sozinhos. Por quê? Porque somos dependentes dele. Não temos que mostrar que somos fortes o tempo todo. Não. A gente precisa mostrar para ele que precisamos dele, precisamos falar para ele e entregar para ele, porque ele sabe o que é melhor pra gente. E outra coisa que eu acho legal a gente tentar também fazer é pensar se aquilo que a gente está tão preocupado, a gente pode fazer alguma coisa ou a gente não tem como fazer. Tipo assim, porque às vezes a gente se preocupa com algo que não podemos fazer nada. Que a gente não pode, assim, tipo, tomar uma iniciativa e fazer. A gente só não tem o controle dessa situação, mas tem outros que a gente tem. E a gente tem que focar nos outros, tipo, por exemplo, vai ter uma prova daqui a um mês. E eu tô nervosa. Essa situação eu posso controlar? Eu posso fazer alguma coisa? Pode. Você pode estudar, pode já começar a preparar os estudos. É algo que você consegue controlar. E outra situação, por exemplo, fulano não gosta de mim. É algo que a gente pode controlar? As emoções dele, os pensamentos dele. A gente não pode controlar isso. E a gente aprende a descansar em Cristo. E dizer, ele não gosta de mim. Mas tem tanta gente que gosta. E eu sei a minha verdade. Então, vou tentar descansar. Descansar em Cristo não significa cruzar os braços e não fazer nada. Tipo, já que eu vou entregar na mão dele, não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui parado que tudo vai vir. Não é assim. Mas confiar que ele está no controle. Ou seja, você indo fazer as coisas, mas entender que ele já está lá na frente. Ele já sabe o que vai acontecer. E tá tudo no controle dele. Mas não é deixar tudo na mão dele, não. É você ir fazendo as suas coisas, mas não ficando assim sobrecarregada. É você indo fazer, entendeu? É entregar os nossos fardos, sabendo que sua graça é suficiente e que seu poder se aperfeiçoa justamente em nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Então, é a gente entender que precisamos dele, mas não quer dizer que não é para fazer nada, não fazer nada e deixar que ele faça tudo. Não. A gente viver a nossa vida, mas entregar na mão dele os nossos fardos, os nossos pensamentos ruins, nossa ansiedade, tudo nele. Mas a gente viver a nossa vida, trabalhar, a gente ir à escola, viver, fazer a nossa parte, porque ele vai fazer a dele. É um relacionamento, cada um faz a sua parte.
Não é porque, ó, pensa comigo. Se a gente deixar tudo na mão de Cristo e não fazer nada, imagina que feio, né? Porque seria a mesma coisa de um relacionamento, a pessoa deixar tudo pra você e não fazer nada da parte dela. Então, assim, a gente entender que temos que fazer a nossa parte e ele fará dele. Ele fará acontecer o que tem que acontecer na sua vida. E ele vai cuidar de você. Ele é um pai. Ele tá ali do seu lado. Há caminhos e há caminhos. Andar e andar. Ficou meio sem. Mas eu vou reformular, calma. No caminho da vida, no caminho, ele tá com você, do seu lado, lhe dando forças. E tá ali para quando você estiver sobrecarregado, se você se sentir cansado. Ele vai dizer: vem, meu filho, vem, minha filha. Descanse em mim, que eu te darei forças. Novamente, para você não desistir. Quando descansamos em Cristo, trocamos a ansiedade pela confiança, o medo pela fé e a angústia pela certeza que não caminhamos sozinhos. Olha que lindo. Porque assim, quando a gente deixa na mão dele, quando a gente descansa em Cristo, a gente tá tirando aquela ansiedade e nos traz confiança, porque a gente pensa: poxa, ele tá comigo, eu posso conseguir fazer tudo, porque ele tá comigo, poxa. E a gente troca o medo pela fé, porque o medo de não conseguir, a gente pensa: eu vou conseguir porque eu tenho um Deus tá comigo, um Pai tá comigo. Eu tenho fé nele, eu creio nele, eu confio nele. E a angústia pela certeza que eu não começo sozinho, aquela angústia, né, de estar sozinho, essas coisas, ela vai embora. Porque a gente sente que estamos caminhando com alguém, estamos caminhando com Cristo, estamos andando com Ele. Ele vai no nosso lado. Ele não vai na frente, não vai atrás, ele vai no nosso lado para nos ajudar quando caímos. Quando a gente estiver cansado, ele vai nos erguer novamente. Por quê? Porque ele não quer que você desista das coisas. Ele quer que você vá, porque ele tem um propósito para você, ele tem um futuro para você, que ele já está lá lhe esperando. E eu vou orar agora com vocês para que Deus nos dê descanso. Vamos lá? Meu Pai, meu Salvador, Jesus Cristo, estamos aqui, meu Deus, para pedir que o Senhor conforte o nosso coraçãozinho, nos dê descanso, meu Deus, porque o seu fardo é leve e suave, porque o Senhor, meu Deus, é maravilhoso. O Senhor sempre está de braços abertos para podermos ir descansar em Ti, meu Deus, para nos erguer nossas forças, porque o Senhor tem um propósito para a gente, tem um futuro para a gente. E oramos para que o Senhor possa nos, nos mostrar cada dia que o Senhor está com a gente, nos dar confiança para seguir, para não desistirmos. Amém. Beijo e tenha um bom dia.